Glória a Jesus. Amém? Então preste atenção. Livro do Evangelho São Lucas, capítulo 13, e o versículo 22 diz assim: E percorria cidade e aldeia, ensinava no caminho para Jerusalém. Disse: Senhor, são poucos que são salvos. Ele se porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Jesus querido, neste momento, venha falar conosco, ó Pai, através destas palavras, porque eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, fala comigo, fala com os irmãos, fala com todos que aqui estão, ó Pai, qual eu estou entregando nas tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar e glorificar o nome de Jesus, irmãos, porque Jesus merece. Irmãos, estamos aqui perante uma palavra que do próprio Jesus, né? Os irmãos sabem que Jesus esteve nessa terra, glória a Deus. Ele viveu aqui nessa terra por 30 e poucos anos, né? 33 anos, glória a Deus. Assumiu o seu ministério com 30 anos, glória a Jesus, e pregou a palavra de cerca de 3 anos e poucos. Ele pregou a palavra do reino, a palavra da salvação. E aqui um dia, percorrendo cidade e aldeia, ensinava no caminho para Jerusalém. Jesus não perdia a oportunidade de pregar, de ensinar, de falar para o homem, para a mulher, o caminho que conduzia para o céu. Amém? Os irmãos sabem, irmãos, que Jesus veio a este mundo dando uma direção para o homem, para a mulher, um dia ir para os céus. Veja bem que a lei que foi dada por Moisés, preparava o povo para viver na terra. Amém? Preparava o povo para sobreviver aqui neste mundo aqui. Glória a Deus. Então a lei, ela não poderia salvar o homem, glória a Jesus, da maneira que Jesus veio para salvar, pelas suas misericórdias. Agora Jesus vem trazendo uma mensagem diferente. Ele vem ensinando um povo diferente, dizendo assim: olha, glória a Jesus, o caminho que vai para o céu é estreito. Quando perguntaram para ele: Senhor, são poucos que vão entrar no reino do céu, ou vão ser muitos? Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porfiai por entrar pelo caminho estreito. Glória a Deus. Por quê? Olha o que ele disse aqui: E percorria cidade e aldeia, ensinava no caminho para Jerusalém. Disseram: Senhor, são poucos que são salvos. Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Amém? O que o Senhor Jesus estava dizendo através dessa palavra, irmão, aqui? Que está dizendo a palavra do Senhor, né? Que para morar no céu, para ir para o céu, tem que passar por uma porta. E esta porta que a Bíblia nos mostra é o próprio Jesus. Amém? Então quando perguntou: Senhor, são muitos que vão ser salvos ou vão ser poucos? Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão. Por que não vão conseguir, irmão? Porque muitas pessoas, eles vão querer viver com Jesus e viver no mundo. Muitas pessoas, na metade do caminho, vão se desanimar, né? Muitas pessoas, ele vai chegar até perto da porta e não vão conseguir passar por essa porta, porque está carregando a bagagem desta vida, carregando as coisas que ainda estão nesse mundo, né? Que pela palavra do Senhor são proibidos para o homem, para a mulher. Existe uma preparação para passar por essa porta, que essa porta é Jesus. Amém? Então a Bíblia nos mostra aqui que ele diz que muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. Glória a Deus, porque muitas pessoas estão achando, glória a Jesus, que vai chegar até o céu e não vão. Por que não vão? Glória a Deus, porque eles rejeitam a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor. Rejeita o ensinamento do Senhor, né? Rejeita. Como rejeita? Não obedece aquilo que Jesus mandou ele fazer, não obedece aquilo que Jesus mandou, glória a Jesus, que ele praticasse. Um dos mandamentos de Jesus é amar o próximo, né? É um dos grandes mandamentos de Jesus: amarás o seu próximo como a si mesmos. E hoje o que acontece? Quantas pessoas, glória a Jesus, será que ele tem amor aos seus próximos? Muitas pessoas, ele não ama nem a sua própria família. Tem pessoas que não conversam com o outro dentro da sua casa, né? É brigado com a família. Não converso com meu irmão porque nós brigamos. Não
converso com meu pai porque, não converso com minha mãe, eu sou de mal com a minha família. Como que essa pessoa, ele pode um dia entrar no reino dos céus? Amém? Não tem como, porque é um dos mandamentos de Jesus, amará o seu próximo como a si mesmos. E quando muitas vezes eu não amo a minha própria família, como que eu posso amar aquele que muitas vezes eu não conheço? Amém? E eu digo para você, Jesus está dizendo aqui nesta palavra, que muitos procuraram entrar nessa porta, mas não vão conseguir. Amém? Mas bem-aventurado é aquele que entrar por essa porta, porque vai achar pastagem, diz a palavra do Senhor, vai achar conforto, e vai achar alegria, e vai achar salvação na sua vida. Pode bater palma e glorificar o nome de Jesus. Isso é verdade, irmão. Tem muitas pessoas, glória a Jesus, que ele quer ir para o céu, né? Muitas vezes a mulher não gosta da nora, não é verdade? Ou muitas vezes, glória a Jesus, a mulher não gosta do genro, ou não gosta muitas vezes do próprio filho, né? Muitas vezes vive com o marido, mas não gosta do marido, está vivendo por uma obrigação, briga, contenda. Como que essa pessoa pode um dia chegar na presença do Senhor, né, e querer ter essa salvação? Eu estou dizendo isso não daquelas pessoas que estão lá, que não é crente, não, estou dizendo dos cristãos, hein? Daquele que um dia levantou a sua mão, entregou a sua vida para Jesus e está preparando, disse a sua vida para morar nos céus, né? Glória a Jesus. Porque, mas será que tem isso? Tem muitos que estão nessas condições, né? Muita mulher que não olha para a cara do marido e sente nojo do marido. Por quê? Porque está dando lugar a Satanás, dando lugar ao diabo, não é verdade? Isso está acontecendo com muitos no dia que estamos vivendo. Muitas vezes o marido olha para a mulher e olha com aquele jeito de desprezo. E a questão, Jesus está esperando, né, um dia ir para o céu. Mas não tem como entrar no reino do céu se nós não amarmos o nosso próximo nesta vida, porque se nós não amamos o nosso próximo que nós vê, como poderemos amar a Deus que nós não vimos? Amém? Então isso é muito importante para nós. E hoje tem muitos cristãos, tem muitos crentes, que muitas vezes você encontra com ele na igreja, está tudo bonitinho, bom, glória a Deus, mas e a vida dele entre as famílias? E a vida dele entre os parentes, né? Que não conversa muitas vezes com ninguém. Glória a Jesus. E muitas vezes ele, glória a Jesus, disse: estou preparando para entrar no céu. Não, no céu é lugar de família, amém? No céu é lugar de união. Lá no céu não existe contenda, no céu não existe contenda, briga, porque o único que quis causar contenda no céu, Deus expulsou de lá, que foi Lucifer, né? Que era um anjo de luz. Deus expulsou ele porque ele começou a colocar contenda no reino dos céus. Ele começou a querer dividir-se, né? Querendo ser grande lá. Não, lá todo mundo é sujeito a Deus. Deus quer que cada um tenha o seu amor um com outros. Amém? Então ele está dizendo que muitas pessoas vão procurar querer entrar nessa porta, mas não vão poder, porque eu digo para você que essa porta você só passa por ela o dia que você descer à sepultura, amém? Ou o dia que você for arrebatado por Cristo, você vai passar por essa porta. Mas antes, glória a Jesus, você pode estar no caminho estreito, mas na porta você só vai entrar naquele dia que o Senhor dizer: fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então Jesus disse que esta porta ela é estreita. E olha o que ele disse mais aqui: e quando o pai de família levantar e encerrar a porta, então começará de fora a bater, dizendo: Senhor, abre-nos. Responderá, disse: não sei de onde vós sois. Então começaram a dizer: temos comido e bebido na sua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas, né? Então veja bem o que ele está dizendo aqui, que são pessoas conhecedoras das palavras. Ele está dizendo: como um pai de família encerra as suas portas, né? E alguém vai chegar lá e vai começar a bater: Senhor, abre. Eu sou fulano de tal, eu estava lá na igreja, eu segui o Senhor e ouvi tuas palavras. Disse: eu não conheço, apartai de mim, malditos. Amém? Por quê? Porque, glória a Jesus, ele dizia que estava seguindo Jesus, mas não estava com a sua vida preparadas, né? Como aquelas 5 virgens loucas que não preparou as suas lâmpadas naquela festa daquele casamento,
o noivo veio, e as 5 prudentes que tinham azeite entrou naquela festa, e elas não puderam. Amém? Assim também vai ser o homem e a mulher, que muitas vezes, quando Cristo chamar ele, ou o dia que ele descer às sepulturas, que a morte bater nas suas portas, o que ele tem para apresentar para Deus? E aí, muitas vezes ele vai dizer: Senhor, nós ouvimos a tua mensagem, tu pregou nas nossas ruas, O Senhor, quantas vezes eu estive na tua igreja, por que eu fiquei, por que eu não entrei? Glória a Deus. Por falta do que, irmãos? O Senhor não tem ensinado, não. O Senhor, Ele nos ensina todos os dias, quando abrimos as suas palavras. Amém? Só que hoje tem problemas com a vida de muitas pessoas, que muitas pessoas só ficam naquilo que o pregador prega, só ficam naquilo que os pastores pregam, só ficam naquilo que os missionários evangelistas pregam. Não, meu irmão, você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus, você pode examinar ela, você pode entender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo pode te ensinar. Não fique naquilo só que eu prego ou que o outro prega, não. Examine as Escrituras e cuide até nela a vida eterna, porque a Bíblia, ela é o mapa que nos leva para o céu. A Bíblia é o espelho que arruma a tua vida. Amém? Quando você vai sair, você vai no espelho, se olha todo, para ver se está bem penteado, se está com a roupa boa, para você sair. Na verdade, o espelho te mostra como você está. Se está desarrumado, o espelho vai te mostrar. A Bíblia também é a mesma coisa. Quando você abre a Bíblia, ela começa a revelar a tua vida. Amém? Quando você abre a palavra de Deus, ela começa a mostrar a maneira que você está. Você vai lá lendo e vai dizer assim: olha, no céu não entra mentiroso. E você disse: olha, eu minto, então eu tenho que parar de mentir. Amém? Lá você vai olhar a Bíblia vai dizer: olha, o beberrão não entra no reino dos céus, então eu não posso beber, porque se eu beber, eu não vou entrar no reino dos céus. A Bíblia está dizendo que, olha, eu não posso falar mal do meu próximo, porque senão eu não vou entrar no reino dos céus. Então ela vai ter que começar a mostrar como você está na presença de Deus. Só que muitas pessoas, ele não lê a Bíblia, para que a Bíblia não venha revelar a vida dele. Muitas pessoas não lê a Bíblia, para que a palavra de Jesus não venha corrigir ele. Amém? Mas se a palavra não nos corrige, irmão, quem que vai nos corrigir? Quem que vai? Se o Senhor não nos corrigir, quem que vai nos corrigir? Quando o pai ama o filho, o pai, ele faz de tudo para o filho se endireitar. Ele bate, ele castiga, para o bem dos filhos. E a Bíblia diz que Deus é a mesma maneira, Deus, ele nos corrige. Deus, ele, se muitas vezes, se for possível, ele vai dar prova para nós, porque ele quer que nós se alinhe, se ajeita nos seus caminhos. Mas muitas pessoas não querem nada disso, quer ir para o céu de qualquer maneira. Por isso que Jesus disse: muitos vão procurar, mas não vão conseguir. Porfiar. Você sabe o que é porfiar? É quando você planta muita coisa em um lugar assim, daquele monte você vai e arranca metade, para que aqueles outros venham, aquelas outras plantações venham crescer mais. Isso é porfiar, quer dizer, se é um monte, vai diminuir mais da metade. Glória a Jesus. Assim também vai ser muitas pessoas que estão dizendo: eu vou para o céu, eu estou pronto, quando eu morrer, a minha vida vou descansar. Eu digo para você, aleluia, se você está bem com Deus, Deus está bem com você também. Amém? Não se engane, irmãos, não se engane. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Amém? Jesus disse aqui que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Vão procurar, mas não vão conseguir. Amém? Agora, Jesus é culpado? Não. Deus é culpado? Não. Deus deu o direito do livre-arbítrio para você. Amém? Todo ser humano tem o direito do livre-arbítrio. Como Deus fez o céu, Deus fez a terra igual. A terra é a extensão dos céus. No céu, glória a Jesus, os anjos têm direito do livre-arbítrio. Por isso que um dia Lucifer quis dizer: olha, eu vou ser igual a Deus, eu vou colocar meu trono para parecer o Altíssimo, E a Bíblia diz, glória a Jesus, que Deus expulsou ele do céu, porque ele se rebelou contra Deus. Então, os anjos no céu tinham direito ao livre-arbítrio. Deus fez Adão da mesma maneira, Deus fez a Eva da mesma maneira, com direito de livre-arbítrio, de escolhas. Glória a Jesus. E nós também temos direito de escolhas. Se você quer ir para o céu, você luta pela tua salvação. Amém?
que para ir para o inferno, eu digo para você, não precisa lutar, amém? Isso não precisa lutar, você pode ficar tranquilo, que glória a Jesus, para ir para lá não precisa você fazer nada, é só não obedecer a Deus, e não guardar a palavra de Deus dentro do coração, amém? Porque eu digo para você, irmão, Deus quer colocar nós no lugar, que aonde está, glória a Jesus, Deus, onde os anjos vão estar. Agora, você acha que vai ser de qualquer maneira? Não. Glória a Jesus, nós temos que lutar pela nossa salvação. Nós erramos todos os dias, irmão. Nós não somos, mas o crente não peca. O crente peca todos os dias também. Glória a Jesus, só que a única diferença daquele que luta para ir para o céu, que todos os dias ele está se humilhando perante Deus, e está lutando, e está batalhando pela sua salvação. Ele não se estaciona, não. Glória a Jesus, se ele cai hoje, vai levantar amanhã. Aleluia, ele erra, mas ele continua dizendo, não, eu vou lutar. Foi por isso que Deus amava Davi. Davi foi um rei que pecou muito nas suas vidas, né? Glória a Deus, mas Davi pecava, Davi corria perante Deus e pediu, se humilhava perante Deus. É isso que Deus quer, que você se arrependa, que nós se arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas. Glória a Jesus, porque Deus conhece todo, Deus sabe que esse mundo, irmão, é difícil. Jesus sabe disso, porque ele viveu aqui, né? Jesus viveu aqui nesse mundo aqui por 33 anos. Glória a Deus, ele enfrentou a ira do homem, ele enfrentou a ira da humanidade, ele enfrentou, ele apanhou, glória a Jesus, ele foi morto, né? Ele foi xingado, foi acusado, tudo isso ele passou, para quê? Para que ele desse também para nós, né, força e vitória, para um dia nós ter a salvação, amém? Glória a Jesus. E agora muitas pessoas dizem assim, não, mas salvo uma vez, salvo para sempre, não, aceita Jesus e pronto. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, porque muitos vão procurar. Isso que Jesus está dizendo aqui, irmãos, não é, glória a Jesus, com aquele que está lá, que não é cristão, que está lá fora. Não, ele está dizendo aqui para os crentes. Isso aqui é os crentes. Glória a Deus, todas as pessoas que têm a Bíblia diz que querem morar nos céus, né? É isso que Jesus está dizendo, porque muitos não vão conseguir, amém? Mas bem-aventurado é aquele que conseguir e alcançar a sua salvação, porque o teu nome, para você salvo, tem que estar no livro da vida, lá no reino dos céus, tem que estar lá, o teu nome tem que estar lá. Glória a Jesus, que você é uma pessoa salva em nome de Jesus. Mas para isso não é fácil, irmãos, amém? O diabo vai lutar contra nós de dia e de noite. Não pensa que o diabo vai deixar você quieto. Glória a Jesus, não pensa que o diabo é um derrotado, não. Depois de Deus é Satanás, amém? Glória a Jesus. Não pensa que muitas vezes você ora um pouquinho, você diz, não, o diabo está derrotado, Satanás está derrotado, não, o jejum, o capeta está derrotado, não. Glória a Jesus, o capeta ele está nesse mundo aqui, e ele tem força e ele tem poder, amém? Agora nós só vencemos pela misericórdia de Jesus, amém? Só vencemos pela misericórdia de Cristo. Que Deus abençoe a todos, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Fica de pé para nós fazer uma oração a Deus. Vamos falar com Deus. Apresenta agora você nas mãos do Senhor, para que Deus venha trabalhar na tua vida. Todos começando glória, glória, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Neste momento de oração que aqui eu estou, meu Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor entre com grandes providências, com grandes vitórias, Senhor Jesus queridos. Meu Deus, pelo poder do teu sangue, ó Pai, dá vitória, Senhor Jesus querido, neste momento, pelo poder do teu Espírito Santo. Trabalha, Senhor, sobre nossa vida, sobre nossos corações, ó Pai, nessa noite, levando cada um em paz para a sua casa, meu Deus, para a sua família, meu Deus, meu Pai. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, abençoa os jovens, as jovens, abençoa as crianças, Senhor, abençoa aquela pessoa que ouviu a tua palavra, que estão preparando a sua vida para um dia morar no céu com o Senhor, porque muitos, meu Pai, vão procurar, meu Deus, mas não vão conseguir, Senhor. Mas bem-aventurados que conseguiram, Deus, esse, meu Pai amado, vai ser bem-aventurado na tua presença. Eu apresento meus irmãos nessa noite, leva cada um em paz, em nome de Jesus. Pode bater palma e glorifica o nome de Jesus.